E aí, galerinha do YouTube, vamos prosseguindo agora com a nossa série de SolidWorks. Hoje eu vou construir a peça de número 6 da apostila da Universidade de Passo Fundo. É uma peça relativamente fácil, eu acho ela bem fácil, mas o que pode complicar o pessoal é a questão da construção dela, que ela precisa ser pensada antes de fazer a modelagem dela. Por isso que eu sempre digo que o ideal é, antes de começar a modelar uma peça, você pegar esse desenho e começar a imaginar como que você ia começar a modelagem, pensa de uma maneira, pensa de outra maneira, certo? Que isso facilita muito, mas muito no final, para o entendimento dessa modelagem. Então eu vou começar aqui agora, abrindo um documento de peça, e eu vou pegar aqui essa peça e vou fazer um esboço, pegar uma linha de centro e vou fazer um esboço aqui no plano superior. Vou pegar uma linha de centro aqui e vou fazer o seguinte: eu coloquei essa linha de centro aqui, eu vou clicar nesse centro da origem do programa com o Ctrl selecionado, eu clico na linha pontilhada e venho aqui na opção ponto médio. Eu vou colocar uma distância de 80 milímetros dessa linha de centro, tá? Para essa dimensão não atrapalhar, vou colocar ela um pouco mais para cima aqui. E agora nós vamos pegar aqui a ferramenta círculo, tá? E nós vamos fazer o seguinte: eu vou fazer dois diâmetros aqui. Esse primeiro aqui eu vou colocar uma dimensão de 20 milímetros e esse segundo uma dimensão de 10 milímetros. Vou fazer mais dois círculos do mesmo modo. Aqui eu vou colocar uma dimensão de 50 milímetros e nesse aqui eu vou colocar de 30 milímetros, certo? Feito isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar aqui uma linha e eu vou vir aqui para unir esses dois, esse círculo com esse círculo aqui. Eu vou vir aqui, clico num ponto qualquer do círculo, menos naquele pontinho do meio lá. Deixa eu demonstrar aqui para vocês entenderem. Quando eu coloco aqui, clico num ponto qualquer e venho aqui, ó. Quando eu venho nesse círculo aqui, ó, observem ali, ó, que ele começa a dar um símbolozinho de tangente ali em cima, ó. Junto com o coincidente ele dá tangente. No momento que tu fizer isso, é que ele posicionou na maneira certa a nossa linha, tá? Eu posso fazer um espelhamento dessa linha, utilizando a minha linha de centro, ou eu construo ela de novo aqui. Até é bom para pegar o jeito, ó. Eu não venho nesse pontinho certinho aqui, eu venho numa parte qualquer da linha, ela fica alaranjada, clico, ó. E daí depois eu venho aqui, ó, para trás do pontinho um pouquinho, ele começa a demonstrar ali o símbolo de tangente. Feito isso, eu preciso fazer agora um ressalto base extrudado disso aí, de 10 milímetros, e tem algumas particularidades, ó. Eu vou deixar, vocês observem aqui que está esses círculos aqui, porque eu vou utilizar ele para mais construções, ó. Eu vou colocar aqui isométrico, e vou vir aqui na opção recursos, ressalto base extrudado. Observe que não extrudou nada, pelo seguinte: como esse esboço está dividido em mais partes, ó, eu preciso clicar aonde que eu quero extrudar, tá? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou primeiro colocar aqui em plano médio e vou colocar a dimensão de 10 milímetros, que é a dimensão ali que tem na parede ali da parte que seria tipo uma barra chata ali no nosso desenho. Então eu vou colocar 10 milímetros aqui nessa peça, nessa face aqui, nessa face aqui, e podemos colocar nessa face aqui. Vamos colocar em todas as faces, tá? Eu dou um OK e a minha peça, a princípio, está nesse formato aqui. Agora eu preciso fazer um ressalto nesse sentido, nessa parte aqui para cima e nesse lado aqui um ressalto para baixo. Eu posso utilizar aquele mesmo esboço que eu construí antes, certo? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou clicar aqui do lado e vou clicar, cliquei na setinha do lado de ressalto base estudado,
clico com o botão direito em cima desse esboço e vou deixar em exibir. O esboço ele vai ficar visível aqui, certo? Então agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em recursos, ressalto base extrudado. Eu vou clicar aqui, ó, nessa linha aqui, ó. Observe que ela começou a extrudar para cima. Eu cliquei ali na linha do local que eu quero fazer a extrusão, que era aquele círculo da parte maior. A altura dele é 20 milímetros, mas como essa peça aqui tem 10 milímetros e foi da linha, eu estou partindo do plano médio, eu tenho que colocar aqui uma dimensão de 25 milímetros, que é partindo do meio até lá em cima, para que dessa face aqui até a face de cima aqui fiquem 20 milímetros. Coloquei os 25 milímetros, dou um OK e está feito a criação do meu ressalto. Observe que ele não fez a furação pelo seguinte. Eu vou vir aqui em editar o recurso. Em contornos selecionados eu seleciono essa parte aqui também, ó. Eu selecionei só a parte externa, ó. Então ele vai extrudar para cima e ele não fez o corte, ó. Então aqui em contornos selecionados eu seleciono os dois contornos e eu vou demonstrar aqui no próximo furo, na próxima extrudagem também. Dou um OK, tá feito aquela minha parte maior ali da minha peça. Eu vou fazer de novo, ressalto base extrudado e eu vou vir aqui e clicar ali nesse diâmetro menor. Eu vou colocar aqui onde diz inverter direção, nessas duas flechinhas aqui, eu clico para baixo em inverter direção. A distância que eu tenho ali, ele é 20 milímetros daqui de cima até aqui embaixo. Então, eu já estou partindo aqui do meio, eu preciso fazer um ressalto de 15 milímetros. Né? Aqui é uma parte que utiliza um pouco na matemática básica e um pouquinho de raciocínio, né? Do posicionamento das furações a partir do desenho que a gente tem aqui. Vou colocar 15 milímetros e agora, olha, agora eu não vou esquecer, ó, contorno selecionado, eu venho aqui e clico ali naquele círculo central ali. Vocês lembram que eu no início criei esse esboço completo e agora eu estou reutilizando o esboço mais de uma vez para mais recursos. Isso é uma coisa muito utilizada no SolidWorks, bastante utilizado, né? Para não precisar refazer esboços e começar a aumentar o tamanho do desenho e fazer uma árvore de projeto aqui gigante, você pode utilizar o mesmo esboço, certo? A maneira que eu ensinei aqui para vocês, vocês vão utilizar para diversas peças isso aí. Feito isso, a gente pode fazer o seguinte, vir aqui naquele primeiro esboço e ocultar ele, olha. E a nossa peça ficou finalizada, olhem só. A nossa peça ficou finalizada. Essa marcaçãozinha aqui e essa marcaçãozinha aqui vai aparecer por padrão do SolidWorks. Por padrão do SolidWorks ela vai aparecer. Né? A menos que possa construir de outra forma. Pode ser construída aquela peça ali e criar os esboços em cima aqui e fazendo a extrusão. É uma maneira de fazer. Eu não gosto de fazer porque, olha só, a minha árvore de projeto bem pequena. Se eu fosse cada vez criar esboço, aumentaria o tamanho do meu desenho e, na minha opinião, não ficaria muito bom.